Bem-vindo ao Pode Ser Humano, nosso podcast que fala de humanização nos ambientes de trabalho. Não é romantização, tá, gente? É humanização e são diferentes. E hoje, eu vou até perguntar para esse nosso convidado de hoje, eu vou contar logo de cara, que é o Eduardo Zugaib. Zugaib que fala? Isso, Zugaib. Nossa, diferente. De onde vem? É sírio-libanês, né? Ascendência Sírio-libanês. Muito bem. Ó, nós vamos conversar. Você me ajuda? Ajuda. Essa coisa da humanização e romantização, que o pessoal tá achando que é abraçar funcionário. Não é isso também. Não é isso. Vamos falar sobre isso um pouquinho, liderança, não, né? Isso é importante também em alguns momentos, mas não é tudo, não. Não é tudo? Não é tudo, não. É isso aí. Gente, a gente está aqui com o Eduardo hoje, no Pode Ser Humano, nosso podcast que trata de humanização dos ambientes de trabalho. Você já sabe que aqui nesse podcast é conteúdo de altíssima qualidade. Você pode olhar aí na nossa playlist. Eduardo, é uma pós-graduação. É uma pós-graduação de gestão de pessoas. Quantas pessoas bacanas que já passaram por aqui. É uma grande honra estar ocupando esse espaço, né? Sabendo toda essa história que já foi contada aí. Então, ai, gente, a gente fica tão feliz. Você viu que a gente é muito humanizado aqui, né? Sim. Os bastidores assim, galera. É um bastidor muito humanizado. É da gente isso, que bom, viu? Que é assim. Nunca percam isso. Gente, olha só. Vou dar vários, vocês sabem que agora no início são vários recadinhos, então o primeiro deles, a gente vai falar desse QR Code que fica aqui na nossa tela, que é um link, Eduardo, para onde você quiser, os seus portais, o seu YouTube, o que você quiser, você põe aqui, então você vai ouvir a nossa conversa, ver ou ouvir, e você fala, nossa, quero muito trazer o Eduardo para nossa empresa. Então tá aqui, os contatos dele vão estar aqui, manda bala. Outra coisa, vamos fazer a nossa autodescrição também, tá bom? Sim. Porque e antes da autodescrição, eu quero falar da nossa patrocinadora maravilhosa, que é a Best Homenagens, está patrocinando pelo 3º ano, e o podcast faz parte do projeto Humanize, que também é patrocinado aí pela Best Homenagens. Bom, então vamos fazer a nossa autodescrição. Vou começar, tá bom? Tranquilo. Ladies first. Então, eu sou Viviane, do Belim, meu nome. Eu sou uma mulher branca, eu tenho 1,57 m. Eu tenho cabelo preto curtinho. Hoje eu visto uma camisa branca e uma blusinha preta por cima, que tá friozinho aqui, uma calça preta, uma sandália preta também. E a gente tá aqui no nosso ambiente de sempre, com uma mesa retangular, canecas, copos, uma televisão e o Eduardo na minha frente. Eu sou homem branco, 1,75 m aproximadamente, uns 95 quilos. Cabelos no ombro, né? Cabelos um pouco comprido aí. E uso óculos e estou vestindo um blazer cinza sobre uma blusa de capuz preta, calça escura e sapato. Muito bem. A gente está praticamente na mesma paleta, Eduardo. Paleta. Percebeu? Sem combinar, a gente está super combinante, gente, para a gente fazer... paleta de inverno, né? Isso, é uma paleta mais sóbria, né? De inverno. É o clássico. É um clássico, Brasil! Bom, gente, olha só. Então, Eduardo, para dar aqui um overview para vocês. Escritor, já escreveu um monte de livros, a gente vai falar aqui sobre algum deles. Palestrante, treinador em atitude e comunicação para liderança. É marido da Silvana, pai da Maria Vitória. Quantos anos tem Maria Vitória? 10 anos agora, completa no final do ano. Tá caminhando para os 10 anos já. Vai entrar numa fase maravilhosa que é a adolescência. Tá na intermediária já, né? Horas criança, horas adolescente e muda conforme a conveniência. Então, isso é muito louco. E é uma fase maravilhosa. Você vai escrever outro livro sobre isso, hein? Depois você me conta. Bom, gente, ele é autor aí dos best-sellers A Revolução do Pouquinho. Eu amei o título desse livro. Esse livro é um... Gente, olha o título, A Revolução do Pouquinho. Eu já tenho vontade de ler pela capa. É maravilhoso quando é assim, acertou. Essa tá apetitosa, né? Que essa aí é a segunda edição, né? Ela foi lançada agora em 2024. Lindo! A primeira é de 2014, né? Uma capa branca e tal, com grafismo que pra época, assim, fazia muito sentido. Sim. Mas esse aí traz aquela essência... aliado a 10 anos de trabalho, literalmente construídos em cima da Revolução do Pouquinho, dentro das organizações. Então, veio bem mais robusto esse aí. Nossa, então você fez uma revisão dele, é isso? É um livro novo, praticamente. Praticamente, assim, a essência está lá, né? Boa parte do texto que está lá veio para esse livro, mas entraram textos novos, a organização é completamente diferente, há outros exercícios para autopercepção e colocação em prática do panorama aí das pequenas atitudes, que é o que norteia o livro, né? O livro é um compilado de
de um estudo sobre 25 atitudes nessa edição. E nesse caso, nessa edição, essas 25 atitudes estão divididas em 5 trilhas que focam para macrocompetências. Como, por exemplo, autoconhecimento, relacionamentos, gestão de mudança, gestão de resultados e protagonismo. Então, cada uma dessas palavras, cada uma dessas trilhas tem 5 atitudes que ajudam a compreender como chegar nessa competência a partir desse olhar focando na atitude diária, cotidiana, recorrente, que é o que acaba construindo um resultado sustentável. Nossa, incrível. E esse livro você trouxe para quem, Eduardo? Aí você vai me colocar no... Não, só para saber mesmo. Eu trouxe para vocês. Pra gente. Olha só. Bom, gente, vocês vão entender a piada, porque assim, houve uma briga aqui por causa desse tem uma livro, briga interna. Né? Eu vou quebrar um protocolo aqui. Houve uma Conta, briga pode contar. Aqui, mas uma briga humanizada. Uma briga humanizada, sempre, né? Sempre, né? Porque eu trouxe um exemplar do livro e isso gerou um problema. Olha, isso que a gente vai resolver depois do nosso podcast humanizado. Gente, olha só. Só para terminar aqui a bio do Eduardo, ele então é Head Trainer da Academia da Atitude, Escola de Protagonismo, quero falar dessa palavra. Isso. Pela qual se desenvolve lideranças em todo o país. Em 2022 foi considerado um dos melhores palestrantes do CBTD, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Gente... Ele é formado em comunicação social, especialização em publicidade, propaganda, marketing, filosofia e autoconhecimento e mais um monte de coisas que você vai ver nesse QR Code que a gente tem aqui logo no início. Então, você pode entrar lá e ver mais um pouquinho aí sobre o Eduardo. Eduardo, você já me deu tanta coisa para a gente começar a falar, mas eu queria, não sei se eu começo pelo fim aqui, porque são 5, você me falou que são 5 pilares. 5 trilhas, 5 trilhas, vou anotar. 5 trilhas e a última dela é protagonismo. Sim. E aí eu vim pensando muito sobre essa questão, a gente está nas Olimpíadas, né, agora, 2024, a gente tá gravando aqui enquanto está rolando as Olimpíadas, finalzinho de julho de 24, e a gente vê muito sobre a meritocracia, né, quem ganha, né, então lá funciona assim, uma coisa que já tentou se fazer nas empresas, ainda tentam, mas a gente já percebeu que não é real. Como que eu posso... Aí eu quero juntar isso da meritocracia junto com o protagonismo. Como que eu posso, entre aspas, exigir protagonismo dentro das diversidades, dos grupos minorizados? Bom, vamos pontuar que uma Olimpíada, a palavra-chave é competição. Isso. Né? Numa organização onde você tem pessoas diferentes que saem de diversos lugares, com diversas histórias, com diversos encadeamentos de valores na sua formação, com diversas morais, né? Vamos pisar um pouco na filosofia aqui. Sim. Que todos os dias saem de sua casa cedo para ir ao encontro de um objetivo em comum, que é o propósito da organização, e que precisa ser construído dentro de um ambiente ético, né? A palavra muda um pouco, né? Aí você acaba entrando num ambiente de cooperação. Só que uma empresa precisa ter resultado, né? Porque não adianta só sermos cooperativos se a empresa não... Vamos falar o português bem claro. Lógico. Se não paga os boletos, não vai adiantar muita coisa, né? Vira Sim. um exercício de ego, um exercício de autoestima, mas que precisa ter sustentabilidade financeira. Então... a gente acaba fazendo uma fusão dessas duas palavras aí, que é a competição com a cooperação. E você chega num conceito que já foi explicado há algum tempo aí, que é a coopetição, né? Competir cooperando. Competir cooperando e dentro de um ambiente da empresa entender, e aí entra a construção da segurança psicológica, a construção do ambiente de confiança, que é muito... responsabilidade das lideranças, porque eles que vão dar o tom da cultura, sempre, né? Principalmente ali, a média liderança acaba sendo quem consolida a cultura, né? A cultura, pelo bem ou pelo mal, ela está representada no comportamento da média liderança. Olha só. Tá? E essa Quer conhecer uma empresa? Observe a média liderança. Ali você vai entender qual que é a cultura que tem na empresa. Porque a alta liderança olha para o futuro, olha para o mundo lá fora, olha para o horizonte, olha para o macroambiente, olha para as parcerias, olha para tudo aquilo que, de certa forma, é a alta gestão, né? A média liderança ajuda a organizar o caldo aqui dentro, a casa das máquinas, né? Ajuda a organizar a casa das máquinas,
né? Como a empresa flui internamente e isso naturalmente forma pessoas na base. Então, a base reflete o comportamento da média liderança. Né? E, naturalmente, essa base, quando ela está muito diluída, quando ela está muito fracionada, é porque a média liderança não se percebe como parceira. Se percebe num ambiente de competição, né? Só que uma competição em que se enxerga o concorrente não fora da empresa, mas dentro. Isso acaba criando muitas vezes uma cultura de medo, uma cultura onde as pessoas não se sentem confortáveis de dizer o que pensam, não se sentem confortáveis de dar uma nova ideia, não se sentem confortáveis de questionar muitas vezes uma coisa, algo que está muitas vezes descaradamente não funcionando bem, mas começa a cair naqueles clichês, né? Cara, você vai falar, as coisas sempre foram feitas assim, né? Você vai ser o louco que vai desafiar esse status quo, então melhor você ficar quieto, melhor você levar desaforo do que levar desemprego para casa, né? E aí você começa a criar uma cultura onde perde-se a autenticidade, perde-se a espontaneidade, a diversidade literalmente acaba sendo sepultada, né? Não há espaço para diversidade nos diversos recortes, tá, gente? Não apenas os recortes, que agora a gente tem que fazer toda uma reparação aí já histórica, né? Mas os diversos recortes, a diversidade de pensamento, a diversidade ideológica, a diversidade de estilo de vida, a diversidade de visão de mundo, né? Quando você começa a perder isso e essa média, essa parte mediana da empresa começa a entender que o lugar só vai ser bom quando tivermos pessoas pensando exatamente igual aqui dentro, eu acredito que essa seja a receita do fracasso. A do sucesso eu não faço ideia, mas a do fracasso eu posso te assegurar que uma delas é essa. Né? Então, assim, e aí você mata a empresa entropicamente. De dentro para fora, ela começa a se corroer, começa a perder performance, começa a perder capacidade de interpretar o lado de lá do balcão, onde a diversidade se pronuncia cada vez mais forte. O seu cliente diverso, hoje eu provoco muita liderança, porque eu ainda encontro muitas lideranças que acham que a diversidade é bobagem, aqui todo mundo, o que importa é a pessoa ser boa naquilo que faz. Tá. Mas, meu amigo, vamos entender que não é apenas por uma questão de você atender recortes de diversidade dentro da empresa. Né? Se você não acredita nisso, tudo bem. Mas eu te lembro que do lado de lá do seu balcão, o seu cliente está cada vez mais impondo essa diversidade. Sim. Quem ficava quieto não fica mais. Isso. E quem ficava quieto hoje vai questionar a sua empresa e como que ela se porta diante daquele recorte. E se você, que gosta tanto de resultado, não estiver preocupado com isso, então é uma forma de você provocar aquela liderança que é extremamente cética, extremamente racionalizada, que guardou o coração na gaveta e trancou, né? Enfim, aquele coração peludo, né? Aquele coração, né, cheio de escama, né? Guardou ali, que não consegue enxergar uma empresa do ponto de vista humanizado, é uma forma de você provocar essa pessoa e lembrar que se ele não entende a humanização como algo estratégico dentro da empresa, o mundo lá fora vai impor isso para ele cada vez mais, dentro de uma ordenação e de questões que até um tempo aí estavam apenas restritas aos congressos e mesas das organizações, como a pauta ESG, por exemplo, que é a responsabilidade social, ambiental e de governança. E quando ele entende, o mundo lá fora começa a cobrar isso de você, você tem duas opções. O seu cliente faz parte desse mundo. Ou você entende, compreende e entra em sinergia com essa realidade que está se impondo, ou você tenta ver até onde você aguenta. Né? Então, assim, eu brinco muito, às vezes, com liderança, eu gosto de trabalhar com liderança porque a conversa, às vezes, é muito assertiva, né? É muito assertiva. Não é uma palestra de liderança, não é uma palestra de motivação. Não. Acima de tudo, é uma palestra de desconstrução. E reflexão, né? Desconstruir. Você tem que desconstruir. Você tem que dissolver o ego da pessoa, lembrar muitas vezes que ela é gente e que, às vezes, é isso que está faltando para ele conseguir uma melhor performance na empresa. Sim. Então, e aí eu falo para ele assim, olha, numa disputa entre o mundo e você, aí ele acha que eu vou apostar as fichas nele. Eu falei, eu aposto todas as fichas no mundo. Aí ele fica louco, né? Porque ele vai te vencer. Então, mas não é que ele vai te vencer porque você é impotente, porque você não tem competência de se posicionar, de você protagonizar, de você transformar uma realidade, de você empreender e transformar no cenário. Não é isso.
Mas para que você faça isso, você precisa compreender o cenário. Você não vai mudar aquilo que você não conhece. Você não vai transformar aquilo que você não interpretou. Se você transformar, vai ser por acidente. Sim. Vai ser insustentável, não insustentável, insustentável. Então, você precisa compreender o mundo que você está vivendo, não para você ir contra ou para você simplesmente ceder a tudo. Mas para você, a partir dessa sinergia que você constrói com o mundo, você começa a colocar ali o seu entendimento, a sua contribuição, o seu produto, o seu serviço, a sua forma de entregar valor. E, a partir daí, você começa, nessa simbiose, a construir um resultado. Você começa a ter uma razão social, que é algo muito além do que simplesmente um nome da sua empresa. Uma razão de servir. A gente nunca fala disso, né? Nunca Olha fala, só, nunca uma fala, razão para né? servir quem? O A social. sociedade. A sociedade. Né? O pessoal entende a expressão razão social como uma coisa contábil. Burocrático. Contábil, não é. Por qual razão você existe para a sociedade? Eu amei isso, vou copiar. Pode copiar. Tá? Eu autorizo. Ô, Eduardo, você sabe que eu conversei há um bom tempo atrás com um diretor de RH de uma empresa grande de engenharia do Brasil, de construção. Grande, uma das maiores aí. E aí eu conversando com ele sobre diversidade e inclusão, porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. E eu falei, como que funciona a diversidade e inclusão aí? E aqui é o seguinte, a gente não olha para isso. A gente pega um currículo e aí, assim, se o cara for bom, ele entra. Se não for bom, ele não entra. Eu falei, então... Mas, por exemplo, vamos imaginar que é uma pessoa das comunidades. A maioria da comunidade, se a gente for olhar, são de negros. Sim, 56%. Até É o nosso número do Brasil. 56% do Brasil é negro. A gente olha para lá. Então, às vezes, a mãe, que é mãe sozinha, Sim, mãe solo, ela tem que sair para trabalhar, você tem que cuidar do seu irmãozinho, você tem que faltar na escola. O currículo dela nunca vai chegar na sua mão. Nunca vai chegar na sua mão. E se chegar, não vai ter as mesmas competências do que uma outra pessoa. Então, como ainda tem gente que ainda fecha os olhos para essa realidade? É a tal da oportunidade na largada, né? É fácil falar de corrida dos $100. Exatamente. Quem ainda não viu, assista. É a tal da oportunidade na largada. Quando a largada é igual, beleza, aí você pode falar. Aí você começa a falar de meritocracia. Quando todos que estão ali na linha de largada vão disputar alguma coisa qualquer, né? Ali e todos estão em condição muito próxima, aí você pode falar de meritocracia. Sim. Eu entendo meritocracia, é óbvio, é legal, é interessante, mas você tem que ter algo antes. Antes de falar de meritocracia, você precisa ter algo antes. E quanto mais a gente vai avançando socialmente e o mundo vai se tornando hiperconectado, digital, a informação transborda de todos os lados, mais você percebe o quanto ainda há disparidades. Muito. A gente está numa cidade que estamos gravando aqui em São Paulo. Sim. Tá? Em São Paulo, você pega na região central mais rica da cidade e você compara. Existem dados, gente, eu não vou me lembrar, mas tem um instituto Viva São Paulo, se não me engano, que faz pesquisas que mostram, por exemplo, a diferença de expectativa de vida entre quem mora nos Jardins e quem mora, por exemplo, nas zonas mais periféricas, regiões mais periféricas. Tá? E chega a ter uma diferença de expectativa de vida. A expectativa média de vida do Brasil hoje é algo em torno de 75 anos, mais ou menos. Era mais, a pandemia deu uma quebrada nisso, mas se você chega a ter uma diferença de 22, 23, 25 anos, falando de 14 quilômetros de distância. Nossa, já pensou? É muito grande. Então, pera lá, alguma coisa acontece que não acontece no meu coração, como diria Caetano, né? Acontece na realidade nua e crua. Então, não dá para você desconsiderar, quando você fala de diversidade e inclusão, você desconsiderar pautas afirmativas. Não dá para você desconsiderar e querer desqualificar uma vaga afirmativa para facilitar o acesso e corrigir uma reparação histórica mesmo de todo o tempo que, né, a população negra foi ficando literalmente marginalizada. Sim. Não dá para fechar os olhos para isso. É um pouco irresponsável isso. Sim. É simplista e é irresponsável. Sim. Quando você fala da mulher, quando a mulher... A mulher, na composição geral da sociedade, a mulher, independente de gênero, orientação, mas a mulher, ela é mais do que o homem, é até mais de 50% em relação à população masculina. Sim. Aí quando você vai numa organização, você não encontra essa representação. Então, assim, lógico, é uma linha muito tênue para a gente não cair
um discurso ideológico. Eu evito chegar no discurso Sim. ideológico. Mas é apenas assim, avaliando fatos, avaliando realidades, avaliando Isso. dados, avaliando informação. Não é uma ideia, são fatos. São fatos, são fatos, né? No momento que a gente fala isso, deve ter alguém pensando, nossa, lá vem ideologia. Não é ideologia. Não. Não é ideologia, são fatos. Sim. É uma realidade que está colocada, que é imposta. E quando você se aproxima um pouco de grupos que não fazem parte da sua vida confortável, você começa a entender essas dores. Você começa a entender essas dores. Você começa a entender o que é racismo estrutural, porque não é um discurso ideológico. É uma coisa que vai se multiplicando, se consolidando até a hora que você acha que é normal. Normal. Né? É como você entrar num ambiente e há um odor desagradável. Quando você leva o choque, é desagradável. Mas se você passa muito tempo ali dentro, você passa a conviver e a entender que aquilo é o normal. Você se acostuma, você nem sente mais o odor. Na verdade, o odor já está dentro de você. É verdade. Então, é uma reflexão, é um ponto de reflexão, sabe? Que não, é impossível fugir disso atualmente. É verdade. A gente precisa olhar para isso. Eu acho que talvez, Eduardo, não sei se você concorda comigo, mas o primeiro movimento que a gente tem que fazer para essa mudança, você me falou, às vezes a liderança, quando assume o cargo, bota o coração lá na gaveta e tranca. Sim. E sei lá onde joga a chave. Será que o primeiro passo para a gente começar a mudar, trazer essa liderança humanizada, que olha para o ser humano e vê as potencialidades dele como um todo, como um fim e não como um meio, é tirar esse coração da gaveta? É abrir? Sim. Eu acredito tanto nisso que tem até uma frase que abre a revolução do pouquinho hoje, que é uma frase que foi sendo consolidada aí ao longo desses 10 anos, né, de Revolução do Pouquinho, desde a primeira edição até essa nova, que diz o seguinte, né, que a gente nasce, cresce, vive e muitos de nós morremos perseguindo uma pretensa relação de equilíbrio entre coração e razão. Uma das leis de Newton já desmonta isso assim e joga por terra, né? Porque a lei da inércia de Newton, onde você tem duas forças de igual intensidade, né? Ou apontando ou puxando, enfim. E eu tenho 50 unidades de força de coração me puxando para um lado, 50 unidades de força de razão me puxando para o outro. Em tese, eu estou equilibrado. Na verdade, você não está equilibrado. Você está na inércia, né? Então, a gente persegue um equilíbrio que, na verdade, nos joga na inércia e a gente entende que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Não está tudo bem, né? Agora, vai na vida de figuras assim, vamos chamar, figuras protagonistas da história da humanidade. Né? Figuras que a sua passagem na história transformou cenários. A gente recebe impacto de sua passagem na história até hoje. Tá? Então, eu não vou citar nomes, mas você pensa numa figura religiosa que transformou os cenários da humanidade. Você pensa numa figura política que transformou os cenários da humanidade. Você pensa numa figura da educação que transformou os cenários da realidade. Você pensa numa figura de esporte de alta performance que transformou cenários na história da humanidade. Você encontra. Você pensa no mundo empresarial, alguém que transformou cenários, você encontra. Assim, no mundo do social, você encontra. Então, pensa em pessoas que tiveram vidas assim, que representaram pontos de inflexão e de mudança na forma de pensar, de agir, de interpretar e de processar a realidade. Tá? Você que está nos assistindo deve ter pensado em vários nomes aí, né? Enfim, e aí, quando você vai na história dessas pessoas, a última coisa que você encontra na vida dessas pessoas é uma relação de equilíbrio entre coração e razão. Você não encontra isso. Porque não foram vidas fáceis. Ah, não, estou aqui pensando, eu acordei hoje com uma vontade de mudar o mundo, sabe? Acordei hoje com uma vontade, né, nossa, cara, né? Não é assim. Você tem pessoas que têm uma visão, uma ideia muito forte, né? Vamos ser um pouco freudiano aqui, uma pulsão muito forte, né? Um impulso, um desejo, uma intenção muito forte. Só que só intenção a gente já sabe, né? Só recorrendo àquele ditado, né? Tem um caldeirão fervendo lá, esperando as boas intenções que nunca foram para a prática, nunca foram para a execução. Você encontra, além de uma intenção, de um desejo, de uma vontade, de um coração muito pulsante na vida dessas pessoas, você encontra uma capacidade de execução muito robusta. Aí entra a razão. Então, só que não adianta você ter
uma capacidade de execução muito robusta se você não tem isso orientado para algo que realmente transforme. Então, assim, coração e razão tem que viver em sinergia, não em equilíbrio. Parece equilíbrio, mas não é. É apontando para a mesma direção. Quando eu falo sinergia, não é mais apontando um para cada lado. É apontando para a mesma direção. E aí vem a frase que, inclusive, abre o capítulo de introdução da Revolução do Pouquinho, que diz o quê? O coração abre a trilha, a razão vem e pavimenta a estrada. São trabalhos sinérgicos. São trabalhos sinérgicos. Então, você pode falar, poxa, legal, sonhar é importante? Claro que é. Nunca perca essa capacidade. Mas realizar, correr atrás da realização, é algo que vai fazer com que esse sonho literalmente saia do campo platônico, vai do mundo da ideia, do pensamento, do mundo da perfeição, do desejo, e ganhe algo atômico, né? Que ganhe o mundo atômico. Se transforme em realidade. A partir do quê? De meta, de método, de métrica, de monitoramento e de capacidade de lidar com a mudança que vai se colocar no caminho. Então, só coração é bacana? Dá para viver só de coração? Dá, conheço um monte de gente que vive. É uma vida legal? Durante um tempo é uma vida descompromissada. Só que em algum momento, ao longo da jornada humana, você começa a ter mais história vivida do que a viver, e aí você começa a fazer um inventário natural, por menos que você seja, por mais cabeça fresca que você vai fazer inevitavelmente um inventário da sua vida vivida. E nessa hora, você ter vivido apenas no campo da ideia sem realização, começa a haver uma inquietação muito grande, começa a haver uma angústia, começa a haver um sentimento de perda de tempo, de vida sem propósito, de vida em vão, de vida onde, assim, a vida passou por você, mas você não passou pela vida. Né? E aí, quando você... Então, só no coração fica manco o negócio. Mas essa liderança está só na razão, normalmente. Está só na razão. E aí o que acontece? Né? Legal, ele está entregando. E entrega num nível de excelência. Entrega num nível de excelência. Por que eu vou abrir essa gaveta, então? Por que eu vou abrir essa gaveta? Porque o mundo vai mudar. Já está mudando. Não para de mudar. A questão é que agora essas mudanças elas são cada vez mais gritantes, cada vez mais intensas, em intervalos cada vez menores. Mas o mundo nunca parou de mudar. A impermanência é uma realidade. Né? A finitude é uma realidade. A gente foge disso. A gente não gosta de falar de finitude, por exemplo, mas é uma realidade. A gente vai acabar. É uma realidade. Então, ou seja, assim como a gente vai acabar, um ciclo de bonança sempre vai ser... É cíclico. Então, e aí, Inácio, eu estou muito bem. Eu entrego um excelente resultado aqui em 2014. E eu mantenho essa excelência aqui. Nossa, é uma excelência, que maravilhosa. 2024, estou entregando o mesmo resultado em excelência. Ótimo. Você está entregando a mesma linha, quem olha de fora fala, nossa, que perfeição. Tá, só que as curvas outras todas mudaram. A curva da economia mudou, das relações, da tecnologia, da sociedade, tudo mudou. Você se tornou obsoleto em excelência. Você se tornou uma pessoa obsoleta com excelência. Né? Ou seja, a razão sozinha, às vezes ela não permite a gente perceber a mudança. Não permite a gente sentir a mudança. Porque quando a mudança vem, às vezes ela não manda indicadores antes. E a razão se move por indicadores. Então aí entra, sim, uma capacidade de conectar a intuição também à razão. E aí você criar essa simbiose. E isso acontece o quê? Você conseguir, acima de tudo, interpretar pessoas. Porque a riqueza da intuição está nas pessoas. Né? Tá nas histórias, está nas vivências, está naquilo que a gente sabe que acontece, mas muitas vezes não consegue explicar por quê. Mas sabe que acontece. Né? Então, primeiro é aceitar que existe sim um campo emocional que rege, que orienta, que norteia. E hoje muito da ciência também está disposta a interpretar, a sinalizar, a nomear. Né? A gente até nos bastidores estava brincando aqui com o negócio do divertidamente e tal, porque isso aí é uma coisa inconcebível há uns anos atrás. Você conseguir nomear emoções. Sim. Não, e ainda a gente está nomeando só uma meia dúzia, né? Meia dúzia. Gente, é uma paleta de emoções assim assustadora. Então, assim, hoje se começa a ter, mais uma vez, uma sinergia da razão com o coração. É um trabalho sinérgico.
Porque se fosse apenas a razão por simples, você fala, isso aqui é bobagem, cara. Você é fraco, você não aguenta o tranco, você não aguenta a pressão. Você não é bom para entregar bons resultados. Tá, mas a que custo? E hoje se questiona a que custo. Sim. Quando a palavra sustentabilidade perdeu o senso comum de acreditar que sustentabilidade é apenas não sair queimando mato por aí, também é, né? Mas não é só isso, é você assegurar a perenidade humana, perenidade organizacional, perenidade de negócio. Quando se começou a ampliar o olhar sobre o que significa sustentabilidade, o negócio é um pouco mais complexo. O negócio tem a ver com a minha perenidade, trabalhando de uma forma em que, no final, eu tenha muito mais impacto positivo do que negativo, porque vai ter negativo. Não acredito que você está nesse mundo apenas a lá. Não, você deixa o impacto negativo todos os dias. Só que, aí quando você começa a pensar em termos de sustentabilidade, você pensa, então eu preciso também correr para deixar um impacto positivo para meio que equilibrar. É meio que um crédito de carbono humano, né? Um crédito de carbono humano, né? Quanto que eu deixo, quanto que eu preciso trabalhar para compensar isso. Isso no campo emocional, no campo da gestão de equipe, no campo... E aquilo que dentro de um mundo do ESG se entende como as práticas de regeneração. Prática de regeneração, você precisa primeiro deixar um mínimo assegurado para que você comece a ter um resultado de verdade. Nossa, eu tive um excelente resultado. Legal, eu tinha como meta entrar naquela floresta, buscar um coelhinho que estava lá, que soltaram no meio da floresta, né? Me deram essa meta, falaram, vai lá, Eduardo, faca, como é que é, sangue nos olhos, faca na caveira, vai lá e traz o coelho. Nossa, eu entrava naquela floresta, chegava lá, voltava com o coelho assado já. Né? Chegava com o coelho assado, já falava, nossa, pessoal, parabéns, Eduardo, nossa, que maravilha de resultado. Né? A questão não se olhava para a floresta. Né? Eu trazia o coelho assado. Mas aí quando começaram a olhar para a floresta, eu falei, nossa, a floresta está toda incendiada. Né? Ou seja, legal, eu tive abati minha meta. Tá, sim, mas e o estrago, meu filho? E o estrago que ficou pelo caminho? Então começou-se a olhar isso. E começou-se a se olhar isso muito em função da mudança da comunicação no mundo digital. Porque antes você tinha uma comunicação que era extremamente setorizada, fracionada, né? Você tinha uma empresa, por exemplo, estava lá fazendo o seu produto, entregando tal, ela tinha uma comunicação específica para o acionista, uma comunicação específica para o cliente, uma comunicação específica para o público interno, uma comunicação específica para a mídia, uma comunicação específica para qualquer outro stakeholder, qualquer outro público aí, de fornecedor, enfim, vamos pensar assim, né? Legal, e você tinha canais controlados onde nem sempre a informação era a mesma. Só que o mundo digital quebrou isso. Então, hoje, se você não tiver a chamada integridade na sua mensagem, e aquilo que chega para o seu funcionário, é o que chega para o acionista, é o que chega para o cliente, é o que chega para o mercado, é o que chega para a mídia, é o que chega para a sociedade como um todo, alguém vai pegar o celular e vai gravar a sua incoerência e vai colocar isso carregando na tinta nas redes sociais, e a partir dali você começa a ter uma grande crise de imagem para gerir. Só que é uma crise onde tem prova, não é apenas uma acusação. Né? Então, assim, isso acabou que antes você olhava apenas, nossa, o coelho bonito assado, né? Opa, peraí, mas olha aqui, cara. Olha o estrago que tem aqui. Olha isso aqui. Olha como trata funcionário, olha como é que está o ambiente interno, olha como é que é isso, sabe? De repente você tem sites que começam a posicionar, a cobrar isso das empresas, um ambiente mais humanizado, um ambiente de segurança psicológica. De repente, saúde mental, que era algo que já se falava lá em 2013, já se falava, né? Aí vem a pandemia e acelera a discussão sobre saúde mental, porque a gente acha que saúde mental começou a se falar na pandemia, né? Não, já tinha lá indicadores, já havia indicadores lá em 2013, 2010, mais ou menos, naquela década passada, que já apontavam para a época, período da pandemia, que nós teríamos uma pandemia de problemas de saúde mental. Sim. Sem se pensar em pandemia de Covid. Antes da pandemia já estava, já estava começando, já vinha começando. Mas por quê? O mundo digital começou a falar, olha, não é tão bonito assim como você vende, viu? É legal, você aqui, o cara bateu meta, o cara vendeu, nossa, que lindo, ganhou prêmio em Cannes, tá, mas... Né? E o que tem por trás? Quanto de falta de sustentabilidade, de dano existe por trás? Sim. Então, aí entra o movimento de regeneração. Entender que, cara, não é legal ter resultado, mas se esse resultado, se nessa conta, né, do problema que você cria,
Quando você subtrai do problema que você resolve, se está dando negativo, isso, cara, para, acende a luz e vamos repensar. Vamos repensar porque vai se tornar insustentável daqui para frente. E assim como vem o mundo digital, vem também uma geração que pensa digital, que se comporta digital. E aí começa o choque. Porque é uma geração, talvez a minha geração, que hoje está aí com seus 50 anos, né, os 50 a mais, aí, é aquilo que eu acho uma estupidez ficar botando etiqueta XYZ, né, porque eu acho que isso está muito, muito além da questão de recorte de idade, né? E até esse recorte que vem aí para a gente, XY, Baby, é uma coisa feita numa realidade completamente diferente da nossa, né? Não cabe como uma luva na realidade do Brasil, porque são recortes sociais diferentes. Mas talvez assim, a minha geração, que hoje está nos 50 anos, que começou a trabalhar ali nos anos 90, né? Talvez tenha sido a última geração que talvez tenha aprendido a engolir sapo. É verdade. Aprendido a engolir sapo, porque veio de uma juventude vivida na chamada década perdida, anos 80, né, onde você tem um emprego, amigo, agradeça, porque por pior que seja, agradeça que você tem um emprego, porque olha a inflação, 80% ao mês. Quem viveu isso sabe, né? Agora, hoje você tem uma geração que já vem num ambiente econômico, apesar do caos que ainda existe, muito mais organizado que aquela época. E muito mais transparente. Então, não é uma geração que vai aceitar incoerência. Não vai aceitar falta de fidelidade aos valores que você imprimiu bonitinho naquele banner que está na recepção. E não vai comprar de você. Não vai comprar de você. E não só vai comprar, como vai engajar outros a não comprar. Isso. E vai fazendo. E é vai 1 milhão de seguidores isso. que essa pessoa tem. 1 milhão de seguidores. Ou seja, se você ficasse insatisfeito antes do mundo pré-digital, você conversava com 9 pessoas, sabe? E aí você impactava um núcleo muito pequeno, né? Você impactava um núcleo muito pequeno. Agora, hoje, eu resolvo carregar na tinta, faço um vídeo lá, pronto, cara. A coisa exponencializa de um jeito que é difícil você gerenciar a crise. Então, para que você não chegue no momento que precisa gerenciar uma crise, é melhor que você seja íntegro. Porque você sendo íntegro, até quando eventualmente surgir uma crise de imagem, decorrente muitas vezes até de maldade, vamos combinar que isso também existe, né? Decorrente até de uma maldade de concorrência tal, existe isso. Quando você trabalha com integridade, e isso é reconhecido, isso é percebido, até gerenciar as crises se torna um exercício mais, né? O capital moral e a reputação falam mais alto. Agora, quando há uma grande interrogação sobre o seu capital moral, sobre a sua reputação, qualquer pedrinha, meu amigo, te faz perder e derrapar na pista. Entendeu? É verdade. Então, é a era da integridade acima de tudo. E você sabe que... A gente está conectando um monte de coisa, tá, Vivi? Porque está tudo conectado. Mas é. E eu quando não você consigo tá falar isso, coisas sem sem colocar os assuntos em vidrinhos, porque sabe? Você já é digital, Eduardo. Eu acredito, entendeu? acho que o pensamento digital é isso, né? É isso, tudo junto. Tudo hiperlinka, né, de certa forma. Você sabe que eu estava lendo um livro e o CEO da BlackRock, que é a maior administradora de fundos do mundo, ele já fala, só invistam em empresas que estão se comprometendo com o ESG. São as B Corps, né? Que chamam, né? Que as só empresas invistam em empresas que estão fazendo isso. Uma outra em coisa... 2018 foi feito um pacto, né, nas bolsas de valores, né? Não é porque, cara, foi quando isso aí aconteceu. É, né? isso aí. E agora eles estão exigindo... Assim, um cara que é capitalismo puro tá falando isso, gente. Porque agora ele tá enxergando coisa, ele tá enxergando coisa que muitas mentes desavisadas não estão enxergando. Isso, gente. Eu acho que porque estão tendo um bom resultado, são eternas. Não são. Não, e é um cara que ele tá vendo, ele é um cara de negócios, tá? Ele é um cara de negócio, então ele tá vendo isso, e aí, o livro é sobre capitalismo consciente, na verdade. Então, como... eu tenho colocado muito nas minhas redes, né? Se as empresas ajudaram a adoecer o mundo, elas também não têm que ajudar a curar? É a tal da regeneração. É isso. Precisa regenerar, gente. Então, assim, antes de você sair, arrotando o sucesso, peraí, né? Vamos corrigir um pouco, né? Antes de você dizer que está consolidando alguma coisa, não tem algo estragado que eu preciso consertar antes? E sempre tem, gente. Sempre a tem, gente tem que né? olhar Vamos pegar uma metáfora muito rápida, muito simples. Antes de eu passar uma tinta bonita na parede, será que eu não tenho que tirar o bolor, não tenho que tirar aquilo que está pururucando, aquilo que está com infiltração? Isso. Eu passar a tinta ali, cara, durante um tempo vai... Ai, bonitinho. É uma questão de dias para aquilo lá apodrecer com mais força ainda. É isso mesmo. Então, assim, não se segura mais aquilo que é
equivocado do ponto de vista moral, ético, humano. Não se segura mais. E a gente tem que entender que para viver em sociedade é preciso um exercício ético diário. Porque senão chega algum momento que eu acreditar que o mundo só vai ser bom quando apenas pessoas que são iguais a mim, pensam igual a mim, sobreviverem. Aí eu me dou uma licença, inclusive, para eliminar o restante. Aí começa ideias muito perigosas que, infelizmente, existem por aí. Sim. Do Thanos, dos Vingadores, tem essa por ideia. exemplo, né? Tem alguns Thanos aí que não são nem personagens, né? Nossa, e você sabe também que uma coisa interessante que você está falando, agora a pirâmide está invertendo, né? Então, tem muito, se eu não me engano, tem muito mais gente na nossa faixa etária hoje, e daqui a alguns anos vai ter muito mais gente na terceira idade do que jovens. Isso faz com que esse grande público, que são os grandes consumidores, se interessem por essas empresas que têm esse olhar humanizado. Porque ele já está sentindo uma dificuldade. Ele já sentiu, e ele já chegou nessa maturidade de falar, não, o que eu quero para mim e o que eu não quero mais. E os símbolos de sucesso já não são os mesmos que a gente nutria. Isso, estão se ressignificando. Significa. De repente o cara começa a pensar, eu preciso ter um carro. Preciso ter 2? Preciso ter 2 carros. Não, não precisa. Então, assim, além de tudo, parece uma coisa de desapego, coisa... Não, cara. É uma questão de consciência, de valor e custo empenhado. Né? Começa a ter uma consciência. Na minha geração, se você não tivesse um excelente emprego, não tivesse um carro, você não tivesse um curso superior, você não tivesse, né, um bom emprego, e se você não fosse com uns 30 anos já um gerente, pelo menos, você é um fracasso. Ele já fala, cara... Você chegou a ficar no mercado corporativo? Sim. Trabalhei durante, pelo menos aí, 18 anos em comunicação eu trabalhei. Trabalhei em agência de propaganda, trabalhei em departamento de marketing, trabalhei em veículo de mídia, trabalhei nos 4 lados do balcão. Você teve um burnout? Não tive burnout. Eu tive alguns que eu nem chamavam burnout na época que eu estava... Acontece, mas não. A minha transição foi meio assim, até bem planejada. A transição foi planejada, né? Eu vim do mundo... Eu sou formado em propaganda, me formei em marketing, depois comecei a migrar para cursos mais olhando para o olhar humanizado dentro da organização. Aí você começa a ir naturalmente para recursos humanos, para gestão de pessoas, filosofia, acaba entrando muito forte nessa área. Mas assim, mas eu vivi durante 18 anos, né, no mundo da propaganda, da comunicação institucional, vamos chamar assim, e como executivo também acreditando piamente que, cara, basta você ter um excelente resultado e você mostrar esse sucesso. Então você tinha essa mentalidade lá. Sim. Que era dos anos 90. Era aquela coisa de Yuppie, né? Dos anos 80, 90, né? Resultado a qualquer custo. Né? A qualquer custo. Tem uma diferença grande quando você fala de qualquer custo a todo custo. Tem uma diferença grande essas duas palavras. Todo custo é você mobilizar sua competência, sua consciência, né? Enfim, a sua capacidade de entrega, de realização, e você conscientemente, dentro do exercício de sustentabilidade, você não vai se moer no meio do caminho, você persegue aquilo que você deseja a todo custo. Agora, a qualquer custo, você pega a ética, rasga, você pega, né? Aí começa, tapete, puxa tapete, dedo no olho, chute acima da medalhinha, aquelas coisas como, né? Então, você começa a entrar num mundo... É umas Olimpíadas, né? Mas é uma Olimpíada meio, né? Né, gente? Competindo para ver quem vai se matar primeiro, na verdade. Tipo isso, né? E eu vim um pouco desse mundo, né? De resultado a qualquer custo. Nossa, até para fazer um vídeo desse aqui, viu? Olimpíadas dos escritórios, puxadores de tapete. Sim, nossa, as modalidades são muitas modalidades. Vamos fazer, Eduardo? Muitas modalidades. Acho que vai bombar. Então, assim, tem muitas modalidades, né? Então, assim, e começar a perceber, né? Quando eu estava em agência de propaganda, gerindo equipes e tal, e naquela vibe ainda, porque modelava as lideranças anteriores. Nossa, e propaganda é uma loucura, né? É uma loucura, porque é um ambiente de constrangimento, de assédio, de estresse, né? É sempre no limite, Então, você acabava modelando o comportamento de lideranças que eram premiadíssimas no mundo lá fora. Nossa, tem um prêmio em Cannes, né? Que lindo, eu quero um troféu de Cannes, eu quero um leão de ouro, né? Quero um leão de ouro lá de Cannes, que é o Festival Mundial da Propaganda e tal, né? Só se olhava o prêmio. Mas em algum momento eu comecei a ver, e isso foi fato real. Teve um dos prêmios de Cannes, na época que eu trabalhava em propaganda,
Houve uma empresa, um portal de internet na época, né, um provedor de internet na época, que fez campanhas maravilhosas. O Festival de Cannes, você inscreve até o final do ano, aí vai ter toda a avaliação no primeiro semestre, o festival, a premiação acontece no mês de junho. É assim até hoje, né? E a empresa escreveu peças maravilhosas, perfeitas, aquela criatividade super bem sacada, né? Enfim, empenhou um dinheirão aí para botar isso na mídia e tal, tudo mais, né? Legal, né? Foi premiada a peça, foi reconhecida como um exemplo de primor de criatividade. Só que em junho, quando iria ocorrer a premiação, a empresa não existia mais. E aí você começa a falar, opa, peraí, né? Aí quando eu falo de sustentabilidade, você que está me ouvindo agora, é disso que a gente está falando. Legal, você tinha um belo troféu na estante, uma empresa falida, quebrada, com um monte de reclamação trabalhista, com um monte de gente que ficou a ver navios, com um monte de fornecedor sem receber. E aí? Mas você tem um troféu em Cannes. Então, assim, a geração olhava para o troféu em Cannes. É a tal da floresta queimada. Sim. Né? Eu tenho coelho assado, mas eu queimei a floresta para assar um coelho, entendeu? Opa! Né? Então, os veganos que me perdoem, tá, gente? É uma figura de linguagem forte, Nossa, tá? sim. Mas, enfim, né? É só uma metáfora, tá? É uma metáfora. Mas, assim, a metáfora dramática, ela deixa mais a coisa mais, né? Enfim, mas, assim, então... E eu acabei vindo um pouco dessa. Em algum momento eu tomei grandes choques. Eu fui tomando grandes choques. Quando comecei a lidar com uma nova geração. Quando comecei a lidar com uma geração que já não ia pagar qualquer preço para estar no lugar que eu estava. Mas eu queria, porque eu entendia porque eu havia pago, ele também tinha que pagar. Sim. Eu queria... É assim, você... Quem é criado apanhando, acho que vai ensinar batendo. Né? E eu queria repetir meio que inconscientemente esse modelo. Né? E aí você percebe, não, pera lá que tem algo diferente acontecendo, já não está dando liga, né? Já não tem aquela influência que eu acreditava ter. Não tem mais aquela coisa de gerir pelo controle, pelo medo, né? Aquela coisa de você, nossa, você vai se queimar no mercado, você falava para as pessoas, né? Quando na verdade você queria dizer o seguinte, medo disso, né? Na verdade você dizia na entrelinha, eu vou te queimar no mercado. Então, e no mundo da propaganda tinha muito disso. Então, em algum momento eu tomei um baque e percebi, cara, pera lá, eu tô olhando mais para o passado do que para o futuro. E eu já tô sentindo que tem algo diferente vindo aí. Então, eu começo a ter um processo de desconstrução, lembra que eu falei aqui agora há pouco, gente? Né? Liderança, você não motiva, você desconstrói. Você faz o cara virar um monte de caco no chão. Porque é tanta crença consolidada ali dentro, crenças boas e crenças ruins, mas em algum momento você precisa avaliar qual que é o dano em relação ao ganho. Né? Será que o dano que eu estou gerando, o ganho que eu estou gerando está compensando o dano que eu estou criando? Então você tem que muitas vezes implodir essas crenças, lembrar que o cara é gente, lembrar que ele precisa de pessoas, e lembrar que se ele não gostar, não respeitar e não conseguir ter capacidade de criar sinergia entre esse caldo de diversidade que existe numa equipe, ele simplesmente vai ser moído cada vez mais rápido nesse mundo que está impondo diversidade de fora para dentro das organizações. Ele vai ficando, né? Ele vai ficando ali vai ficar cada vez mais acuado. Vai ficar cada vez mais acuado. Ele não vai mais caber nesse lugar. Em algum momento a cultura, ou ele entra para a cultura, ou a cultura sai com ele. Sim. Por isso que boa parte do trabalho, né, quando eu falo de revolução um pouquinho, não apenas como livro, mas como um trabalho que ajuda a empresa a organizar, mapear que atitudes tornam a nossa cultura percebida, a cultura que a gente quer. Porque tem uma cultura aspiracional que é aquela que você acha que é, né? Mas nem sempre é. Né? Aquela que o alto líder acha que é, não, nossos valores, bonitos, maravilhosos. É aspiracional. Às vezes a gente quer ser daquele jeito, mas não é. Aqui no meio você vai saber se é ou não. Né? Aí quando você começa a perceber e leva isso para as organizações e entende que... Vamos entender que atitude tira os nossos valores da parede e traz para uma realidade clara, declarada, praticada e percebida dos dois lados do balcão, do lado do cliente e do lado do funcionário. Opa, aí você começa a falar de cultura. Porque não é só encher banner bonitinho, né? Fazer campanha bacana, é legal, é importante, mas não vamos confundir, às vezes, ferramentas de apoio com o processo. Não vamos confundir o evento com o processo. Então, quando eu vou para uma convenção, tá lá se discutindo valores e tal, eu sou o primeiro a falar, gente, lindo! Isso tudo é um excelente evento.
Que evento lindo de vocês. Mas não vamos perder de vista que a vida se constrói no processo. Não em eventos. A mudança não é o evento, a mudança é o processo. Então só vai acontecer algo de verdade se todo mundo daqui sair com um desejo muito forte por aquela porta, e a hora que vocês saírem e apagar a luz, o último sair e apagar a luz aqui da sala da convenção, a realidade que a gente vai construir lá fora é aquela que a gente visualizou aqui dentro. E como que faz para ele voltar no dia seguinte, no mês seguinte, continuar trabalhando com isso que você plantou lá na convenção? A liderança. É ela. Se ela não tiver patrocinando isso, esquece. Eu vou pilhar o funcionário, ele vai encontrar uma realidade adversa àquilo que nós foi vendido no evento. Aí ele fala, tá vendo? Ih, o cara é bacaninho, o cara até me emocionou, mas aí você ouve coisas assim, né? Quando você tá em alguns eventos, né? Ah, mas que legal, mas quem devia estar aqui não tá, né? Você vê aquelas coisas que você ouve em corredor de palestra, né? O pessoal, Eduardo, que você falou, cara, mas olha, quem devia estar aqui não tá. Porque, é fulano, é Beltrano, é meu chefe, não sei o quê. Tá, por quê? Porque é ali que a coisa enrosca. A hora que a gente leva isso para a realidade, a primeira coisa, né? E aí você começa a vir para o terreno prático do treinamento, né? Porque se o líder não entende que o treinamento é importante, esquece, o funcionário vai por obrigação. Ele vai por obrigação. Aí o líder fala, vai logo lá resolver esse treinamento e volta logo, porque ele não pode parar aqui, tá? Opa, mas pera lá. Aí ao mesmo tempo eu ouso dizer que nós temos uma cultura de desenvolvimento. Não, tá tudo errado. Não tem nada, né? Não, vai lá rapidinho, vê lá o que esse cara vê que essa turma do treinamento aí quer fazer, vai lá rapidinho, fica um tempo lá, depois sai no meio e vem embora, tá? Isso. Vai lá só para botar o nome na empresa. Pronto, você mesmo tá matando a cultura que a empresa diz que é importante. E que tá pagando. E tá pagando, gente, isso é custo. Isso é custo, assim, se não tem retorno, é custo. Né? Se não há um retorno, não há um EBITDA, é custo puro. Então, e aí entra esse trabalho, né? De você fazer esse grupo entender que se não houver uma zona de construção de acordo, de orientação para o propósito da empresa, um propósito que precisa ser, para ser colocado em prática, também não pode destruir o mundo, né? E tem que aglutinar o máximo de recorte que existe no mundo lá fora, não por uma questão de pauta, tá, gente? Mas por uma questão de estratégia. Não, porque é provado. Porque lá fora... A gente tem pesquisa que fala. O mundo vai impor esse recorte cada vez mais. O grupo que ficava calado não vai ficar mais. Isso. Ele ficava calado. Não incomodava porque ele ficava calado. Então é fácil falar, ai, nossa, agora tudo é isso, tudo é diversidade, tudo é reclamação. Na verdade, sempre foi. É que antes se ficava calado. Não, a gente não ouvia, não chegava. Antes se ficava calado, antes ficava no gueto a coisa. Agora não. Agora se pronuncia. Literalmente, usando uma expressão que eu acho meio clichê, né? E pode até enviesar um pouco, mas a diversidade em todos os seus recortes saiu do armário. E o mundo normatizado, não estava preparado para isso. O mundo que a gente entendia como um mundo normal não estava preparado para encarar a diversidade nua e crua. E aí está todo esse choque que muita gente sente. E tudo parece exagero. Né? Mas, enfim, uma vez eu estava numa conversa com o Eduardo Miliano, que é da 99 Jobs, que é um cérebro fantástico, uma pessoa jovem, fantástica. E ele estava falando, né, numa conversa que o assunto era diversidade. E aí alguém da mesa falou assim, por que né, nossa, tá todo mundo reclamando hoje, tudo dói, tudo incomoda, tudo ofende, tudo não sei o quê. Né? Aí ele trouxe um olhar ali que eu falei, cara, é isso. Ele falou, então, gente, durante muito tempo o pêndulo ficou no silêncio. Com o mundo digital, o pêndulo soltou. E tá aqui, cara, tá aqui o pêndulo. Quanto mais se discutir, mais trouxer a conversa para um ambiente comum, o pêndulo vai automaticamente suavizando, se acomodando, se acomodando, mantendo esse lado com o olhar aberto e mantendo esse lado menos inflamado. Então, entender esses movimentos de uma forma macro. Então, sim, nós estamos aqui, por isso que dói, por isso que incomoda, porque ninguém falava disso antes. Só que agora se fala muito porque hoje tem espaço, tem voz, tem imposição, tem tudo que não tinha. É muito cômodo você olhar o mundo bonitinho, né? Porque a mesa tá linda, maravilhosa, mas embaixo da mesa tá cheio de sujeira, tá cheio de coisa guardada, tá cheio de violência, cheio de agressão, cheio de silêncio. É muito bonito você olhar a realidade quando ela é uma fachada. Num cenário, né, de telenovela, né? É só fachada, atrás não tem nada. Agora, quando cai o cenário e você vê que ali atrás,
Cara, tem uma favela ali, cara, né? Tem gente aqui perto de mim que tá passando fome. Tem gente aqui que tá morrendo espancado pela opção sexual, né? Pela orientação sexual, não é opção, é orientação sexual, enfim, pela orientação, né? Me perdoe se eu errei alguma terminologia, mas opa, eu não tô preparado para isso. Porque me venderam um mundo que era muito mais bonitinho. Sim. Que bastava você se esforçar que tudo ia dar certo. Não é bem assim. Não. Porque tem muita gente que se esforça e ainda não dá certo. Não fura a bolha. Não consegue furar a bolha. Ah, mas fulano é um amigo, um vizinho do tio do parente, sempre o vizinho do tio do parente, né? Que morava numa periferia e trabalhou, e hoje o cara é um mega empresário. Tá, cara, pega ele, o recorte dele e vê quantos conseguiram. Quantos do recorte que ele saiu, quantos conseguiram. Sim. Então, é entender que é um mundo que a gente vive hoje que está numa colisão por causa desse pêndulo que resolveu se manifestar. E ele está assim, né? Bum, tá batendo ainda, tá batendo. Daqui a pouco, quanto mais houver discussão, quanto mais entrouxer essa discussão para um ambiente ético, de discussão madura. E o que é ética, gente? Vamos resgatar. Ética é olhar o comum, né? Dentro, buscando o máximo de dirimir os conflitos e acomodar os interesses. Isso é ética. Buscando atender mais ou menos tudo que faz parte daquele mundo, né? Ou seja, se isso atende apenas a um grupo, não é ético, não é uma relação ética, não é uma sociedade ética. Então, dói, claro que dói, porque nunca se fez. Tudo que você começa a fazer, num primeiro momento, vai doer. Vai fazer atividade física, você vai lembrar do que eu estou te falando. Né? Dói para sempre. Dói, né? Então assim, é trazer a discussão mesmo para um campo onde vá se iluminar e buscar compreender, buscar ouvir, compreender as dores e tal, né? É porque a gente sempre se acostumou a desprezar as dores que não nos dizem respeito. Que nós não conhecemos. Isso. Que não, muitas vezes até na bolha que a gente é criado, né? Não chega pra gente que aquela dor existe. Quando você vê ela arranhando os dentes pra você fala, nossa, cara. Sim. Tem até um estudo, Eduardo, não sei se você viu, quando estava tendo aqueles naufrágios lá entre a África e a Europa. Da imigração da África. Isso, da imigração. E assim, se questionou por que a gente não se compadecia tanto. Sim. Mas é porque a realidade é tão diferente da nossa que a gente não realiza mentalmente o que é aquele sofrimento, né? Então, quando a gente... E a Cris Kerr veio aqui, ela fala sobre vieses inconscientes. Sim. Ela fala assim, quanto mais você tiver preconceito com algum desses grupos, mais conviva. Porque você vai entender as dores dele, você vai ver a humanidade dele. Você fala, nossa, essa pessoa passa por isso. Sim. Agora, nas férias, eu tive assim, a felicidade, né? O meu filho está passando as férias inteiras trabalhando numa comunidade. Todos os dias ele está indo para... Ele nem foi passear na casa do pai, nada, porque ele ficou trabalhando nessa comunidade aí com um grupo de jovens. E assim, é outra bolha, né? E ele, nossa, mãe... Amplia, né? Mãe... Amplia, né? Amplia. Então, gente, a gente precisa conhecer... Tira a neblina da frente, né? Tira a neblina. Então, se você tem preconceito com algum grupo, se você não sabe por que vai entender. Vai conviver. Entender, vai conviver. Você conhece procura nas redes sociais, fala, vamos bater fácil. um papo. Hoje é tão fácil de achar. Hoje é tão simples de achar. Antes você vivia enclausurado. Hoje não, gente. O mundo digital permite isso. Por isso que a informação vem à tona. Né? Hoje você alcança. Antes não, antes era escondido. Sim, segue pessoas, segue gente que é diferente da gente. Sim. É muito difícil, Eduardo. Essa coisa dos vieses, quando a Cris trouxe essa coisa dos vieses inconscientes, a gente realmente, o nosso cérebro, porque é mais fácil, mais prático. Normaliza aquilo que é comum. Para você. Mas não necessariamente é normal. É isso aí. Agora, Eduardo, falando aqui de liderança, já que a gente está falando sobre tudo isso, tem tudo a ver. Um líder que tem toda essa questão e toda essa diversidade para coordenar e gerir. Ele consegue fazer isso para tentar conhecer os outros, ajudar os outros, sem antes se conhecer, sem ter autoconhecimento? Não. Não consegue? Não consegue. A autoconsciência é o ponto de partida de qualquer mudança. Porque senão o risco de você pilhar um processo, pilhar uma execução de forma enviesada... E isso se tornar um desastre ainda maior, é muito grande. Tá? Vamos pegar um exemplo muito simples, muito fácil de compreender. Eu tenho, por exemplo, um líder de vendas, que é uma liderança que me traz excelentes resultados. Aí eu mando esse cara fazer o treinamento, sangue nos olhos, faca na caveira, e o cara vai lá ser pilhado, entrar num ambiente de
catarse que vai estimular ele em todos os sentidos, o cara vai voltar, né? Ele vai voltar para dentro da empresa. Nossa, ele vai vir um estrago, né? Ele vai potencializar um traço que é tóxico, não é de resultado. Desculpa, não é resultado. É tóxico. Você está extraindo o resultado, né? A forceps, cara. Você está extraindo o resultado de forma não sustentável. Você está extraindo o resultado a um custo marginal muito amplo. Só que você não está vendo isso. Então, ele vai... Então, se ele moía a equipe dele, né? Deixava alguém chorando no banheiro uma vez ao dia, ele vai deixar todo mundo chorando no banheiro todos os dias, né? Ele vai voltar potencializado. Então, ele primeiro precisa tomar um baque. Eu falei, cara, opa, autoconsciência, amigo. Esse caminho não é bom. Esse caminho não tá legal. Ah, mas e o meu resultado? Tá, mas o seu resultado não se sustenta. Ah, mas foguete não dá ré. Mas se o foguete não for sustentável, ele explode. Né? Tá cheio de caco de foguete por aí, é só você olhar. Tá cheio de caco de foguete por aí, que explodiu. Nossa. E ninguém conta essa história. Né? Porque só conta a história. Nas redes só se conta a história de sucesso. Agora, quero ver quem vai ter culhão de chegar e contar a história de fracasso. Então, começa nessa autoconsciência. Cara, pera lá, né? Então, se ele não tem capacidade de se conhecer, ele não vai transformar nada. Porque isso vai implicar dele um exercício de desconstrução muito grande. De, literalmente, implodir muitas crenças que ele entendia serem crenças que não é aqui que a banda toca. Cara, mas se não tiver gente ouvindo a banda, velho, não adianta nada. Em algum momento, o público vai dar as costas pra sua banda, velho. Você vai cair no ostracismo, cara. Ou então tocar uma música que as pessoas já não querem mais escutar. Não querem mais ouvir. E aí? Então, compreendendo, assim, que ele começa nele a mudança. Porque... E outra também, porque se ele não tiver uma consciência em mudança real de atitude, ele não vai estar agindo com integridade no discurso dele. Ah, não, eu quero deixar todo mundo bem, mas eu continuo sendo, né, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? É complicado porque, Vivi, a gente olha para a liderança sempre numa perspectiva aspiracional. A gente olha para a liderança pensa assim, pô, que legal, a gente quer crescer, a gente quer... O sonho de toda pessoa, em algum momento, é ascender dentro de uma organização. E qual que seria o primeiro passo? Ocupar o lugar da liderança, óbvio. E o cara que é da liderança também tem que sonhar em ocupar a liderança dele. É natural do ser humano isso. Esse movimento de ascensão. É natural, né? Agora, quando eu olho para a minha liderança, eu encontro o quê? O cara tá lá, consolidado, tem um bom resultado, todo mundo dá tapinha nas costas, é bajulado, cheio de puxa-saco em volta, tudo feliz, não sei o quê, premiado, lá, né? Tudo maravilhoso, lindo, maravilhoso. E só que a forma, o comportamento do cara, né? Junto com seus pares. Aí começa a diluição da liderança no seu próprio nível médio ali, do seu nível de pares, né? E também o comportamento dele com os seus liderados, né? Vamos pensar assim, uma liderança mais horizontal, uma liderança mais vertical. É um comportamento completamente danoso, tóxico, constrangedor, né? Que fere uma série de questões éticas, que não respeita nada. Eu que sou meio desavisado, que estou aqui na base, que sou meio imaturo, só que eu estou lá dando um duro e eu quero crescer, que recado que eu levo para casa? Opa, é assim que cresce. Ó, o cara tá lá, é assim que cresce. Então, se a liderança não tem esse choque, ela vai continuar perpetuando uma cultura de assédio, uma cultura de constrangimento, uma cultura criminosa. Porque já é crime, já ali. Não estou dizendo mais coisas que são eticamente questionáveis. Eu estou dizendo que já são coisas que são consideradas crime. Sim. E a sociedade vai se organizando para entender aquilo que antes era normal e hoje não é mais. Sim. E se a gente não tiver disposto a entender que há esse processamento contínuo, e eu insisti em usar o mesmo ferramental para liderar como se liderava há 40 anos, você está errando na mosca, literalmente, né? Sim, e era exatamente isso, né? A gente falava, nossa, subiu na folha de papel, já mudou totalmente comportamentos, que a gente foi observando. Claro. E a gente aprende por observação, né? Claro. O líder treina em silêncio, Vivi. O líder treina pela atitude. A atitude do líder vale infinitamente mais do que todas as palavras que ele solta em todas as intermináveis reuniões que ele convoca a turma para falar que somos uma família, e sendo que não é, entendeu? É uma família que se odeia. É uma família que se odeia, né? Então, né?
E vem com aquele discurso, né? No início do ano, no kick-off, né? Palavra linda, né? Kick-off, né? No início do projeto, né? E depois, no final do ano, na festa da firma, né? Aí é sempre um momento de inspiração. Mas e o miolo aqui, cara? E o que se viveu nos outros 350 dias do ano aqui úteis? Como é que fica? Como é que fica, né? Socorro, gente. Então, assim... Socorro, Deus, como diz aquele aquele meme, né? Socorro, Deus. Porque então você tem que ter esse movimento de choque. É fácil? Não, não é fácil. Né? Não é fácil. Claro que não é fácil. Não é fácil porque você está literalmente participando como protagonista, só dando gancho lá no nosso último... Na primeira pergunta que abriu aqui, você está participando, você está assumindo o protagonismo na construção de, pelo menos, um mundo um pouquinho mais justo, cara. Aí pode alguém virar cético e falar para mim, mas o mundo é injusto. É injusto porque a gente decidiu o que é. Isso. Porque a gente entendeu o que é, a gente impôs que fosse. Mas não precisa ser. Não precisa ser. Ele pode ser um pouco mais equilibrado. Sim, e a gente pode ter microcosmos, né? O seu impacto, né? Você muda o mundo a partir da sua casa. Começa ali. Isso aí. Começa ali, né? Você muda o mundo a partir ali da sua casa. Então o pessoal fala, uma dona de casa pode ter propósito? Claro que pode ter. Não é uma conversa circunscrita a uma organização, uma empresa, uma causa social, não. Sim. Ela pode ter um propósito de tornar a vida mais consciente daquele núcleo de impacto dela, dentro da atividade dela. Sim. Estou falando o quê? Filhos, né? Família, né? Aquela coisa, a organização ali, da líder de família, né? Dona de casa, um pouco até. Mas a liderança na família ali, né? A liderança da família, né? Que inclusive a dona de casa, a mulher que é solteira, que muitas vezes ali, que é mãe solo e tal, assume esse papel, não só papel de mãe, de pai, também de liderança daquele grupo ali. Então, o norteamento que vai dando aqui impacta a história dessas pessoas, impacta a forma delas verem o mundo. A relação dela com os vizinhos impacta a formação dessas pessoas aqui. Sim. Não, então, uma mãe, né? Quando você fala de uma mãe, né? Uma mãe solo que cuida só peso, cuida dos filhos. Se a gente olhar a história de Hitler, estava assistindo o documentário dele. Então, essa mãe podia... O que será que ela podia ter feito, de repente, né? Para poder mudar a história daquele garoto, né? Diz que o pai era muito violento. E aí ele foi levando... Isso perpetuou e desgraçou o mundo. Então, criar um filho... Você muda o mundo criando um filho. Olha o tamanho, exponencialmente que pode acontecer, né? Sim. É um efeito borboleta meio ingrato, doido, né? Então, assim, e aí você pensa, né? E aí entra o quê? Às vezes a nossa omissão diante daquilo que você vê que está errado e você entende que por ser comum é normal. Não é normal. Não é normal. Se eu estou precisando arrancar pedaço de alguém, não é normal. Não é normal. Se alguém está chorando no banheiro, se alguém está vindo, não é normal. Cara. Não é normal. Se alguém no trabalho, tem alguém festejando e outro está literalmente pensando em dar cabo da própria vida, né? Não é normal. Sim, se você está tendo índice de afastamento por doenças mentais, não é normal. Não é normal. E sempre houve. Só que sempre se mascarou. Sim. Agora tudo é saúde. Não é que tudo é saúde mental. Agora temos nome. Mas a gente não tinha CID. Agora não tem CID. Agora é inclusive reconhecida legalmente o negócio. Isso. Né? Não havia CID. Então, o que se entendia? É frescura. Não aguenta pressão. Esse é fraquinho. Esse não é do ramo. Ih, ó que fraquinho. Nossa. Você está me falando agora, eu tô lembrando de... Porque assim, eu sou bem antiga também, viu, Eduardo? Não sei se não parece. Assim, nós somos pré-digitais. A gente é pré-digital. Nós somos a última geração que teve o pezinho no analógico e no digital. A gente que teve que se converter. Isso. A nossa geração precisou usar o adaptador de sinal, né? Igual a TV. TV não, imagina, antena. Mas, gente, o que eu ia falar? Fiquei falando agora da minha velhice, esqueci, meu Deus. Não sei, daqui a pouco eu lembro. Tá vendo? Aí já registra que realmente eu tô com o pé lá no analógico, mas daqui a pouco eu lembro. Mas quando você fala disso, da liderança, né, da integridade é estar inteiro, é estar completo, né? E a gente viu por muito tempo, a gente começou conversando isso de líder guardar coração na gaveta ou então deixar em casa, né? Então, parece que até é uma... Como que chama essa prisão que você fica durante o dia... Como é que é? Regime semiaberto, né? Regime semiaberto. Muitas vezes parece que tem um regime semiaberto ao contrário. Então, durante o dia você fica na prisão, de noite você vai para casa. Que loucura isso, né? Então, quando a gente fala de integridade, é você estar inteiro dentro do escritório, dentro do seu trabalho. E inteiro com mente, coração, para poder produzir tudo que você tem capacidade de produzir. E isso me traz um ponto, Edu, da vulnerabilidade.
E principalmente a masculina. Principalmente. Que ainda é, infelizmente, a maior parte dos cargos de liderança Sim, ainda é. A gente tem trabalhado nisso, mas eu queria que você trouxesse para a gente o que você... como que a pessoa, para ser íntegra, ela também tem que usar de vulnerabilidade? Tem que primeiro, aceitar, né? Isso aí conversa muito com o líder autoconsciente da liderança. Ele entender, aceitar, não apenas para ele, mas também para o mundo, e declarar que ele não sabe tudo. Que ele não é o detentor da razão. Que, de repente, há processos que estão sendo ali gerados mentalmente dentro da equipe que são melhores do que aquele que ele entendia que era o melhor. Então, assim, sair desse pedestal de ego, né? Quebrar esse ego um pouco, sair desse pedestal e se conectar mais genuinamente com as pessoas. E falar, cara, eu não sei, me ajuda aqui. Né? E você tem muito problema, isso aí tem até estatísticas para isso, relacionadas à comunicação nas organizações. Isso está muito relacionado à falta de vulnerabilidade da liderança. Porque às vezes ele está lá vendo que tem alguma coisa que está acontecendo que ele não está entendendo, mas ele vai tomar uma decisão com base em indicadores ruins, porque ele não levantou a mão e falou, cara, me ajuda a interpretar isso aqui melhor. Ele vai tomar uma decisão muitas vezes apenas pela vista frontal que ele está tendo de um problema. Só que o problema nesse mundo é muito mais complexo, né? Ele toma uma decisão apenas pela face visível que ele está ali na cara dele. Então, e isso também funciona com a equipe, funciona com os seus pares, é ampliar a inteligência a partir da inteligência do todo, da inteligência coletiva, que líder, por melhor que você seja, a sua inteligência nunca vai ser maior do que a do grupo todo. Não vai ser. Tira essa ideia. Ah, eu sou o chefe. Você é o chefe, às vezes, por uma circunstância de mercado. Porque, de repente, não tinha ninguém para botar no lugar da cadeira aí quando você estava por perto, entendeu? Sim. Muita gente vai dormir executivo e acorda chefe no dia seguinte, não faz nem ideia do que está acontecendo, né? Isso é muito comum nas empresas, né? Não tem preparo para um cargo de liderança, que é outro problema também. Ô, Eduardo, e esse nome chefe que a gente veio da máfia? Pois é, começa aí. Começa aí, gente. Tá tudo errado, tá vendo? Por que a gente tem que ter o pó de ser humano? Começa aí, né? Começa aí, vem da máfia. Então a gente está usando a nomenclatura da máfia, Brasil. Vocês sabiam? Então, assim, né? E aí começa, né? Ou seja, ele tem sim que... Eu vou até usar uma metáfora que eu uso bastante aí em palestra também. Você tem que tirar a cueca de cima da calça, bicho. Você não é super-herói. Até os super-heróis já tiraram, se você reparou, né? Não tá mais se você não está mais usando o cuecão, isso mudou, o fit é outro, né? O fit tá outro ali. Então assim, mas até eles já tiraram. Porque, cara, essa coisa da invulnerabilidade, né? Que é a metáfora da cueca em cima da calça, talvez é muito a ver com a invulnerabilidade. Porque aquela coisa, você se acha invulnerável, mas o mundo te vê como ridículo. Te vê como uma pessoa que não se sustenta. Te vê como uma você pessoa se acha super e a pessoa se acha super, o povo tá rindo que você tá com a cueca em cima da calça, velho. E tá todo mundo rindo. Tá todo mundo, assim, te respeita na sua presença, mas tá rindo por trás. Eu achei maravilhoso. Tá rindo por trás. Tá rindo de você por trás. Então, cara, é você, muitas vezes, ter competência de reunir seu time e tem ferramentas para isso. O storytelling é uma ferramenta para isso. Você conseguir reunir seu time numa sala e, cara, vamos falar de vitórias e também de derrotas. Porque falar só de vitória é gostosinho, né? Todo mundo é herói, né? Agora vamos falar também do que deu muito errado na vida da gente, o que a gente aprendeu. Vamos compartilhar isso, vamos chorar um pouco aqui, vamos lembrar quem é a gente, né? Pronto, você começa a partir de um exercício de auto-humanização a permitir que as pessoas que estão olhando aquele comportamento e estão querendo fingir também que está tudo bem, também se permitam, Gosto. Eu posso. Aí você começa a construir o chamado ambiente de segurança psicológica. Onde a pessoa pode se colocar, ela pode colocar a dor, o medo, a inquietação, a angústia, a ideia, né? Aquilo que ela está percebendo que pode ser feito de um jeito melhor. Ela começa a entender que ela está num ambiente, acima de tudo, que é respeitoso, né? Que ninguém vai julgá-la por aquilo, ninguém vai condená-la, ninguém vai diminuí-la, vai constrangê-la, porque, de repente, num ambiente ela colocou uma ideia que parecia uma coisa alucinada, de louca, né? Mas apenas é o que a dor que ela sente da forma como ela sente a partir da origem dela. Que é muito fácil eu avaliar a dor do outro e falar, isso não dói tanto assim, mas avalia de onde o cara saiu. Né? Começa aí o exercício de empatia. Sim, Começa aí. Então, quando você permite que haja um encontro de corações, organizar depois, botar a razão para funcionar numa direção focada, é muito mais simples, porque deixou de ser uma série de projetos pessoais apenas e passou a ser um projeto
Sim, do todo. do Onde todo. todo mundo se beneficia. É horizontalizar um pouquinho, né, Sim, Eduardo? sim. A gente Descer, tem sair da salinha, né? sair da Sair salinha, né? né? Não é ir na execução, gente. Não é ir na produção. Não é você ir lá e realizar a tarefa, não. Mas é você estar presente, acessível, né? E isso tem muito a ver também com a construção de capital moral do líder. Porque, legal, o líder é bonito, é bacana, o cara é um herói, o cara tira resultado na sangue frio, aquela coisa toda tal. Tá, no dia que ele cai, ninguém levanta o cara. Ninguém levanta, porque aí, da mesma forma como ele cai, as histórias de corredor todas sobem, né? Cansei de ver isso, com lideranças que eram intocáveis em organizações e todo mundo respeitava num silêncio de sepulcro, num silêncio de velório, entendeu? Porque, né? Na hora que cai, que a pessoa percebe, é a tal da síndrome de Estocolmo, né? Quando a pessoa tá lá ainda, ela entende que ela depende, né? Que ela precisa, então ela até bajula, ela elogia, até por autopreservação. Mas quando a ameaça é tirada de cena, nossa, eu não aguentava mais viver por causa disso. O cara fazia isso. Ah, e fulano, não sei o quê. Aí começa a vir cada história cabeluda. Você fala, gente, a gente viveu sobre isso. A gente viveu sobre esse regime. A gente viveu sobre uma ditadura corporativa disfarçada de uma democracia. Né? Gente sofrendo, morrendo pelos corredores, sendo literalmente eliminada, moída no processo. E a gente não se permitiu, né? A gente mesmo ajudou a construir ídolos, né, que quando caíram, viram que eram histórias terríveis. Então, e esse exercício de você se aproximar, conversar, humanizar, colocar que você também não sabe, né? Cara, eu tô com um problema. Escala o problema, cara. Se você tá numa zona cinza de decisão, você não tem indicador suficiente para tomar decisão, não queira ser super-herói. Chama os seus pares. Para isso, você tem que ter uma interlocução diária com essa turma. Não é você chamar uma vez na vida. Que talvez tenha até uma informação equivocada para você. Tem que ter um ambiente de construção de verdade. Isso se constrói no processo, não é no evento. Não é na convenção que você bota todo mundo para ser feliz numa sala. Não. É no dia a dia. A convenção pode dar o insight, pode dar o olhar, mas a construção tem que ser um compromisso, um acordo, um contrato psicológico, um contrato de cultura e um contrato de preferência também, né, que em algum momento as pessoas se comprometam. De atitude. Contrato de atitude. Quando a gente olha para a liderança, né? A liderança precisa entender que a gente está nesse mundo bunny, né? Que é um mundo complexo, ambíguo e nem sei qual que todo digital e não sei a tradução direito, mas Bauman fala que a gente está num momento... Sociedade líquida. Líquida, mas a gente está num momento que é interregno. Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes. Entre eras, né? Entre eras. Aí ele fala, interregno... É o pêndulo. Isso, que é... Ou seja, o que é esse momento? Quando a gente não tem referência anterior para resolver esse problema. Então, antes a gente apertava parafuso. Hoje a gente precisa juntar os nossos cérebros todos para chegar numa conclusão de um problema complexo que não tem referências anteriores. São novos problemas, né? Sim. Então, a liderança precisa entender que o que você falou, né? Você pode ser brilhante, mas nunca mais do que toda a sua equipe junto. Não vai ser nunca. E você também ter, dentro desse mundo complexo, qual que é a nossa tarefa enquanto líder? Torná-lo mais simples. O mundo já é complexo, ele vai se impor cada vez mais complexo. Você vai ter que ter um pensamento complexo para interpretar esse mundo. Mas para você se consolidar como equipe, como empresa, como, enfim, alguém que está interessado em atender alguma dor do cliente lá fora, ou alguém interessado em ter um ambiente bacana dentro do trabalho, você tem que tornar esse mundo complexo mais simples para as pessoas. Não é ser simplista e nem simplório, gente, não é isso. É meio perigoso isso que eu estou falando aqui. Mas, assim, não é ser simplista, superficial, nem simplório que é ser inocente. Não é isso. Mas é você conseguir interpretar a complexidade e traduzi-la de forma simples para as pessoas. É ser um intérprete da complexidade. Porque nem todo mundo está no seu nível de maturidade, no seu nível de compreensão. E o líder precisa fazer isso. Inclusive para melhorar o nível de maturidade do seu time, para melhorar o nível de autonomia e de entrega da sua equipe. Então ele está na posição de liderança, não é à toa, por alguma razão que o coloca numa capacidade além da capacidade do resto do grupo, né? Então ele precisa trabalhar essa capacidade de compreensão de cenários e traduzir isso e ajudar com que isso vá fazendo com que o seu time, cada qual ao seu tempo ali, vá crescendo em nível de autonomia e de maturidade e de também interpretação de complexidade. É atravessar a ponte quantas vezes for necessário.
Isso. Entre os níveis de maturidade. Vai lá, pega na mão, vem junto, de mão dada, tal, pega a volta, deixa o cara lá. Vem agora junto, ó, vou vir só na metade da ponte, tá? Outra você vem sozinho. Opa, vem sozinho, opa, conseguiu ter um nível de autonomia, tal. Agora vamos de novo, hein? Só que agora eu só vou do seu lado sem mão dada, tá? E vamos atravessar a ponte junto. Olha, tá vendo como você vai ganhando autonomia, né? Depois vai lá e fala, agora vai, fica aí que eu vou ficar aqui e você vem. Você vem. Atravessa aí a ponte sozinho, eu tô por aqui, tá bom? Tô por aqui. Qualquer coisa eu tô por aqui. Tá? Agora você vai atravessar a ponte sozinho, tá? Eu vou lá cuidar de outra coisa, você vai atravessar essa ponte sozinho e você me conta como é que foi a travessia da ponte. Opa, você está construindo autonomia. E o líder centralizador, o que ele faz? Não, ele quer que o cara fique prestando conta, né? De preferência, ele vai ficar vigiando o cara eternamente se ele está atravessando a ponte. Isso no mundo na época da pandemia foi ridículo, coisas que aconteceram, né? O tal da liderança, comando e controle. O cara que fica apenas medindo minutos de entrega dentro do trabalho, né? Ou então a hora que liga o Teams, ele desliga. Não, a hora que liga o Teams, desliga, assim, e tinha uns que chegavam na bizarrice e falavam, não, deixa a câmera ligada, eu quero ver se você está trabalhando. Teve casos assim, e não foram poucos. Ó, trabalha aí, mas deixa a câmera ligada, tá? Que eu quero ver se na frente do computador, tá? Tem confiança numa relação dessa? Aí vem falar de zona de segurança psicológica, se não tiver confiança, não vai ter segurança psicológica, né? E, enfim, e aí, para contar quantos copos de café você toma, para contar quantos minutos você ficou no banheiro, para contar que você chegou 2 minutos atrasado, nossa, tá, se entregou, meu amigo, acabou. E aí, hoje você tem uma geração que questiona tudo isso, e fala, eu não preciso disso, eu não preciso disso. Lembrando que a gente precisa dessas gerações para nossa empresa perpetuar. Precisa, porque ele vai ser, inclusive, o seu patrão daqui a pouco, meu amigo. Então, se você quiser se tornar longevo dentro de uma organização, pelo que você traz de história com você, você tem que entender aquilo que te incomoda, como você falou agora há pouco. Não é rejeitar. Não quer, não sabe o que quer. Não, ele pode não saber o que ele quer. Como a gente não sabia na nossa juventude também. Mas eles têm certeza, clareza do que ele não quer. E já é um grande negócio, vamos combinar? Na juventude, na sua vida mais jovem, você já ter clareza daquilo que você não quer, já é um grande negócio, porque a vida é dinâmica. A vida é dinâmica e a longevidade hoje te permite trabalhar em 5, 6 carreiras ao longo de 70, 80 anos de vida. E aí? Então, esse cara já tem essa clareza, por isso que dá esse choque. Porque a gente foi treinado, doutrinado, educado, né, para ter uma carreira linear, começo, meio e fim, 30 anos de aposentadoria numa empresa que te desse um bom salário, uma boa aposentadoria, uma boa cesta básica e uma colônia de férias para você chorar suas almas, suas mágoas lá, né? Reclamar do chefe, né? Enfim, ele te dava isso. Aí você se aposentava depois de 30 anos, olhava para trás e dava aquela sensação de vazio que a gente comentou agora há pouco aqui. Caramba, viver uma vida de pura tarefação. Só que a vida acabou. E agora? Eu vou tentar correr e buscar propósito em qualquer lugar. Tem gente que encontra, tem gente que não encontra. E esse que não encontra, depois de uma vida de só viver racionalmente, lembra do coração na gaveta? Viver racionalmente. Quando ele se vê num momento de mudança, que é uma aposentadoria, uma transição, ele fica maluco, desesperado, porque ele não, aquilo que para ele era importante esvaiu, não tem mais. Acabou. É onde você vê muita gente que se aposenta, o que o cara faz? 2 semanas depois está dentro da empresa. Vai lá, vem ver como é que vocês estão. Cara, vai viver. Ou então quer continuar sendo presidente dos Estados Unidos. Quer continuar sendo presidente dos Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, ter esse senso de que é dinâmico, é finito, né? E enquanto, como diria Vinícius de Moraes, né? enquanto durar, que seja eterno. Né? Mas que existe uma finitude. E você tem que se preparar para a próxima fase. Então, eu trabalhei, meu primeiro emprego entrei pelo Senai, na extinta Eletropaulo, que era a concessionária de energia elétrica de São Paulo. Né? E era o emprego dos sonhos, naquela época. Estou falando que 89, 90, enfim. Né? Fiquei lá até 94, mais ou menos, já estudava comunicação e comecei a migrar para o caminho que me moldou mais fortemente profissionalmente. Mas eu cansei de ver pessoas assim, que passavam a vida inteira ali dentro. Não gostavam daquilo, mas porque compraram a ideia de ter um emprego, de ter uma renda, de ter uma aposentadoria e tal. Legal. O cara ficava 30 anos lá, a hora que se aposentava, morria de infarto 1, 2 anos depois. E aí? Morria. E a gente não quer mais fazer isso, não, né? Não quer porque primeiro que esse emprego de 30 anos já não existe mais. O mundo é muito mais dinâmico. Né? A empresa se orgulhar de ter sede própria, desculpa, é um mundo que ficou para trás. Tem empresa que é totalmente digital.
Esse é o mundo que fica para trás. Esse é o mundo de indicadores de prosperidade apenas materiais. Antes você era, sou bom se eu tenho um carrão do ano. Tá, hoje o cara fala, para que eu preciso de um carro? Nem carta, né? Parece que os jovens já estão diminuindo aí essa coisa de tirar carta. Ele chega à conclusão que pro meu estilo de vida eu não preciso. O que para você era importante, papai e vovô, para mim não é mais. E tá tudo bem, amigo. Vamos seguir a vida. Então, assim, querer impor a forma como a gente foi criado, a geração que está vindo, é o que está deixando muita gente louca. Tanto quem está querendo impor, como quem está se sentindo imposto. Então, tem que parar, conversar, entender, perceber qual que é esse mundo, né? Quem é pai e mãe sabe. Eu não tenho como proibir minha filha de usar a internet. Eu não tenho como proibir ela. Porque se ela não usar em casa, ela vai usar em outro lugar. Então, sabendo que isso faz parte da realidade dela, eu tenho que estar junto. Eu tenho que estar junto e desenvolvendo esse exercício da ponte de maturidade, de consciência, de autonomia, até o dia que conseguir andar com as próprias pernas, de uma forma que se entenda autopreservada, acima de tudo. Que não vai ficar entrando em roubada. E ainda assim a gente entra em roubada. Com todo o preparo do mundo, a gente sempre leva uma chicotada da vida aí. Verdade. Então, assim, esse é o exercício. Esse é o exercício. Isso requer do líder, apenas para o pessoal não achar que a gente viajou na maionese, vulnerabilidade. Isso requer do líder vulnerabilidade. Entender que ele não sabe tudo. Como pai, temos que entender que nós não sabemos tudo. Sim. Temos uma experiência de vida, também pisamos na bola, também somos agressivos, e quando reconhecemos, precisamos reconhecer e pedir desculpa. É isso aí. Seus pais te pediram desculpa em algum momento? Nossa, não me recordo. Não me recordo. Que coisa, né? Não me recordo. Assim, de pedir desculpa mesmo assim, não me recordo. Mas porque eu compreendo perfeitamente. Sim. Compreendo e super tranquilo quanto a isso. Mas eu já pedi desculpa pra minha filha várias vezes. Sim, eu também. Já pedi desculpa pra minha filha várias vezes. Então, assim, para você ver, né? Esse embate as mudanças. de mundo. As mudanças. Né? Por quê? Porque minha filha, ela pega a minha incoerência e joga na minha cara. Eu não fazia isso com meu pai. Não. Eu não fazia isso com minha mãe. E nem farei. Nunca farei. Por quê? Porque era uma orientação diferente. Era um mundo top-down, né? Como se fala nas organizações, né? Isso. Era um mundo comando e controle. Era um mundo, né? Onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. Só que no mundo digital, não. Isso aí é hiperconectado. Então, ela fala, mas você fala uma coisa e você não... Nossa... Você se sente um lixo, né? Sim. Você se sente a pior criatura do universo, né? Quando uma criança, né, menininha de 10 anos pegou toda a sua incoerência e te joga na cara. Maria Vitória. E ela joga na cara assim, e não é com histeria, não. Ela fala assim com assertividade. Ó, é isso, você falou isso. Mas você fala para não falar tal coisa, mas no trânsito aí você tá meio bravo, papai. Você falou isso, viu? E aí, gente? Desculpa, filha. Desculpa, filha. Me ajude a ser melhor. É o que eu falo. Papai erra, me ajude a ser melhor. Porque eu também perco a cabeça, né? Eu não sou perfeito. Eu conto com você para me ajudar a ser melhor. Isso é ser vulnerável. Aí eu pergunto, eu fiquei menor por causa disso? Diante dela? Deixou de ser pai? Deixei de ser pai? Deixei de ter autoridade por causa disso? Eu acho que é o contrário. Eu acho que eu ganhei uma autoridade moral muito maior do que aquela que é pura e simplesmente falada, porém não cumprida. Falta integridade. O que eu falo não é o que eu faço, não é o que eu penso, não é como eu ajo. Sim. Então, a integridade é quando você consegue alinhar esses 4 centros de força nosso, vai. Pensamento, fala, atitude, né? E, enfim, como que a gente consegue ter essa compreensão, né? Pensar, sentir, falar e agir. Isso. Edu, então a gente deveria, resumindo aqui um pouquinho a nossa conversa, a liderança hoje deveria trocar o controle, o comando e controle, por conexão e cooperação. Sim, eu não diria trocar, Vivi, porque assim, o comando e controle ele tem que locar no lugar certo, porque gestão precisa de comando e controle. Agora, liderança não. A empresa continua tendo um componente racional. Então, não é simplesmente, apenas... Não, você tem que ter. Só que até o comando e controle de processo...
comando e controle processo. Influencie e lidere, inspire pessoas. A gente está querendo controlar e comandar pessoas tentando influenciar o processo. A coisa está tá totalmente trocada. E aí começa esse embate, começa esse choque. Né? Então, assim, porque parece que é uma coisa assim, não, então é só pensar positivo. Não! Tem que ter controle, tem que ter métrica, tem que ter meta, tem que ter objetivo, tem que ter efetividade. Para processos. Para processo. Agora, a gente tem que ter a maturidade de trazer isso para essa mesa aqui e olhar com maturidade, entender o que está acontecendo, entender a contribuição de cada um, estabelecer matriz de responsabilidade, estabelecer prazo, estabelecer, contingência. Tem que ter. Não pode ser uma coisa simplesmente solta. Claro. O líder gere processos e influencia pessoas. Só que ele só está querendo, às vezes, trocando. Está gerindo pessoas e querendo influenciar processo. E aí a coisa fica uma loucura. Uma bagunça. Imagina. Acontece aí com vocês? Acontece aí na sua empresa? Imagina. Loucura. É uma ou outra aqui, ó. Duas lá ou três. Na Tailândia acontece. Aqui no Brasil não acontece, não. 2 ou 3 no máximo. Lá na Tailândia eu já ouvi dizer que tem, né? Mas aqui não tem, não. A gente está contando a história de lá. Edu, faltou alguma coisa que você fala, nossa, não posso sair daqui sem falar isso? Não sei, Vivi, porque é tão conectada a conversa, né? Eu vou falar, agora eu vou puxar um comercial aqui, né? Enfim, por favor, né? querido. Enfim, faltou eu dizer que você pode levar essas discussões para mesas com as suas lideranças, né? Acima de tudo aqui tem um profissional que está aí sendo convocado muitas vezes por organizações para discutir dores que não estão conseguindo muitas vezes ser tangibilizadas. Uhum. Então, a partir de processos, até da metodologia que nasceu da Revolução do Pouquinho, a gente consegue colocar esses líderes, figuras antagônicas, figuras assim que às vezes estão se odiando ali dentro, né? Trazer isso para uma mesa, baixar essa adrenalina, lembrar que as pessoas são gente acima de tudo, lembrar que se não houver um acordo nesse núcleo de média liderança aqui, dificilmente vai inspirar aqui e dificilmente vai encantar lá em cima, né? Então, isso é algo que dá para ser transformado em conversas difíceis, porém com foco naquilo que está sendo aí as dores da sua organização. Então, fiz o meu comercial de um jeito bonito, de um jeito bacana, né? Isso, nossa, nem percebi que era um comercial, de verdade. Percebi. Sabe aquele que você tem que escrever publi? Publi. Porque você fala, nossa, foi mesmo. Então, né, conte comigo, né? Tem um QR Code aqui que vai ter meus dados lá. Aqui. É só chamar, né? Então, eu até brinco, né? O pessoal fala assim, Eduardo, você consegue abordar, isso é um feedback que eu recebo assim várias vezes. Você consegue abordar questões assim que são complexas e profundas, mas com uma certa leveza que a gente não consegue, né? Sem tentar abordar isso, a gente vai cair no academicismo, vai cair numa discussão muito estratosférica que não consegue ser assertiva, não consegue ser democrática, né? Dos diversos níveis até de interpretação da empresa. Então, a Revolução do Pouquinho também tem essa meta, enquanto processo, enquanto livro, enquanto metodologia, né? Tirar da subjetividade muita coisa que às vezes está mal interpretada. Então, cada atitude que tem aqui dentro acaba sendo um exercício de tirar isso da subjetividade, trazer, discutir, iluminar. Por exemplo, quando você fala ética, é uma coisa tão subjetiva para muita gente. Sim. Né? É muito subjetivo. Quando você fala vulnerabilidade, é subjetivo para muita gente. Quando você fala produtividade, é subjetivo para muita gente. É verdade. Porque produtividade não é só fazer mais. Não, cara, não. Se não tiver uma engrenagem ali sustentável, esquece. Não vai ser produtivo. Não vai ser produtivo. A médio e longo prazo não vai ser produtivo. Vai ser um desastre. Então, tem várias atitudes assim dentro da organização de trilhas que a gente tem ali, sabe? As 25 trilhas também, a gente consegue fazer trilhas, as 25 atitudes. A gente consegue montar trilhas customizadas, orientadas para aquelas dores que estão ali sendo mais percebidas, né? Enfim, exercício de discussão esse que é Aqui tem exercícios também, tem né? Tem vários exercícios aí. Tem um exercício para cada atitude e depois um exercício que amarra as 5 atitudes dentro dessa competência. Olha, que é meio no processo de alavancagem, né? Isso. Aqui é a percepção de cada atitude, mas ao final de cada uma tem... Esse aqui é um exercício de uma atitude. Sim. Que você já faz um exercício para os próximos 30 dias para trazer isso para o campo prático. Olha... Né? E aí, assim, depois vem final da atitude, fechamos a trilha, vem um resumo daquela que você acabou de estudar, as 5 atitudes aqui, e depois o que eu chamo de
né, o equalizador de atitudes, né, que é onde você vai amarrar 5 atitudes dentro dessa competência. Tá. Focando também, criando objetivo, criando metas para você cumprir, meta urgente que é importante que não é urgente, que é urgente, né? Enfim. Tá. Esse livro é de contexto corporativo ou posso usar na minha vida? Pode usar, ele inclusive tem uma mensagem aqui para pessoas físicas e jurídicas. Achei que era essa primeira mensagem aqui que você ia falar. Não, deixa isso aqui que senão vai causar um problemaço aqui, né? Mas diz aqui em algum momento aqui que é um livro para pessoas físicas e jurídicas, né? Então, realmente... por exemplo, eu quero fazer uma revolução na minha vida, quero fazer algumas mudanças. É muito utilizado. A Revolução do Pouquinho é muito louco, porque assim, é um livro que conversa... Primeiro, eu quero mudar, não sei por onde começar, eu sei que é uma coisa no campo de atitude, te ajuda a organizar. Pensamento, sentimento e atitude, né? E prática para isso. E o curioso, né? Ao mesmo tempo quando foi lançada a primeira edição, logo em seguida eu já comecei a perceber que muitas organizações começaram a entender isso como uma ferramenta para ajudar a tangibilizar isso dentro das empresas. Então foi muito comum, né? E está voltando a ser novamente agora com a nova edição, a empresa comprar, por exemplo, vou comprar aqui, grandes organizações de varejo, por exemplo, compraram quase 1.000 livros para distribuir para a liderança, para ter discussão, para ter treinamento. Aí depois eu fui lá falar, programa de sucessão e liderança, programa enfim, uma série de trainee para liderança, enfim, tudo para tangibilizar as atitudes. Então, o pessoal às vezes compra o livro, faz a leitura interna, faz processo de leitura e vez ou outra leva o Eduardo lá para, né, botar a cereja no bolo lá para a turma. Então, assim, mas também é utilizado, por exemplo, processo terapêutico, muita gente utiliza. Hoje, inclusive, estava vendo lá no Instagram, uma psicóloga que me segue e tal, ela usa o livro em processo terapêutico com seus pacientes. Esse livro é muito utilizado para pacientes bariátricos. Por quê? Porque a cirurgia em si é um evento, mas tem um processo antes e um processo depois que, se não for respeitável, não torna a cirurgia sustentável. Olha, incrível. Então, assim, tem um antes e um depois, são processos. Sim. Às vezes a pessoa foca só na cirurgia. Não, cara. Às vezes, para chegar na cirurgia, você precisa regenerar. Você precisa perder peso. Porque não é toda cirurgia. E depois eu também tenho que continuar mudando a minha atitude. E depois tem que mudar comportamento. Então, é muito utilizado, sabe? Então, já recebi feedbacks, assim, de questões, assim, bastante críticas, sabe? Pessoas, assim, literalmente, com ideias fixas de suicídio, por exemplo. Que leram o livro e, a partir dali, pegaram alguma coisa que pegou ali, que deu o gancho, deu o gatilho para olhar, mudar um pouco a perspectiva e a pessoa perceber que é um campo atingível, não é uma coisa abstrata, distante. Porque aqui eu não trato de um futuro abstrato, eu trato do futuro nesse metro quadrado que está na sua frente. Hoje. É esse metro quadrado que está aqui na nossa frente, onde a gente vai colocar a nossa próxima atitude. É algo alcançável. Adorei. Então não é aquela coisa, nossa, que inspirador. Um dia, quem sabe, né? Será que eu vou ter competência? Não. Eu quero que a pessoa lendo isso aqui fale, cara, por que eu não estou fazendo isso ainda? Está no meu alcance. Opa, agora eu já sei. Então, é um campo de vida muito, muito perto da gente. É um campo de futuro muito perto. Ótimo. O futuro distante é muito abstrato. É quase que presente. É presente. É você no presente olhando para o metrinho de futuro que está ali na frente. É ali. Então a gente trabalha ali. E aí a regularidade disso constrói uma curva que se consolida, que depois ganha sustentabilidade e por fim exponencializa. Ou seja, quando da atitude isolada se transforma num comportamento, numa virtude, num valor, enfim, numa competência. Isso. Então... é isso. É basicamente essa que é... Maravilhoso, Eduardo Zugaib. Amei muito, 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 muito a sua Espero presença. ter contribuído aqui. Espero ter deixado algumas inquietações aqui, principalmente com lideranças, principalmente assim com organizações que estão enfrentando esse conflito intergerencial, né? Por quê? Por várias razões, por vários recortes que começam a se colocar numa mesa que precisa iluminar. Precisa ser trazida, não podemos ter medo da conversa difícil, não podemos silenciar, não podemos ter medo do conflito, não podemos ter medo. A gente tem que entender que uma coisa é gerir processo, né, de comando e controle no processo, mas pessoas com influência e inspiração. E é esse encontro que a gente busca promover aí.
Maravilhoso. Obrigada, Eduardo, por ter agradeço, vindo. Gente. Espero, né, ter honrado esse espaço. Tantas pessoas, figuras que eu admiro que foram pregressas a mim aqui nessa mesa. E você... Espero ter honrado um pouquinho essa certeza. História que já vem sendo construída com brilhantismo por vocês aqui. Com certeza, a gente está muito feliz. Você veio aqui, com certeza você abrilhantou, trouxe brilho aqui, trouxe tanto conteúdo pra gente. Eu amei muito. Logo, com certeza depois vou assistir de novo, porque eu tô aqui, eu fico em flow, então, mas depois eu gosto de assistir, ouvir de novo e aprender. Eu também, porque a coisa é muito louca. Aí você, nossa, que loucura. Eu falei isso mesmo? Sim. Então, muito obrigada, gratidão, muito sucesso, Valeu, gente. Querida, pra nós. Muito sucesso. Aqui tá aqui no QR Code, então quem quiser os livros, porque Eduardo tem vários livros. Olha, tem alguns aqui que são contos, né? Livros infanto-juvenis. Minha estreia na literatura foi na literatura infanto-juvenil. Sim. Foi com o Gotham Sampassiri, que é... Gotham Sampassiri. Eu amei o nome, você é muito criativo. Esse livro vem da propaganda, né? É lógico. Eu trouxe muito do espírito frasista da propaganda. Gente. Do título publicitário, eu trago para essas abordagens. É o simplificar. É o simplificar a linguagem. Então, assim, pegar uma linguagem complexa e tornar ela simples, né? Então, muitas postagens minhas têm essa característica. É uma coisa que eu chamo de filosofia bruta, né? Que é você pegar o complexo e pá, né? Jogar, diluir e jogar, né? Sim. Então, esses dias eu me mandei postando umas lá que fizeram muito sucesso aí no LinkedIn, no Instagram ali, né? E teve uma que eu até falei da questão de gestão até. Foi até uma brincadeira dessa dualidade aí da gestão e da liderança, né? Da gestão e da liderança. Né? Então, tipo assim, né? Como é que estava lá? Eu acho até esqueci aqui, tanta coisa que a gente falou aqui. Mas ela fala mais ou menos assim, né? Que gerenciar é você separar o joio do trigo. Liderar é você não jogar o trigo fora e comer o joio. Maravilhoso. Você percebeu que ambos são necessários? Ambos são necessários. O gerenciamento é necessário. Porém, a liderança também ajuda você num nível de sensibilidade que o gerenciamento não alcança. Sim. Então, assim, legal, separei. Beleza, o que eu faço com isso agora? Eu vou comer o... Vai comer o joio? Gente, não! E é isso. Então, vocês vão ver nesse QR Code os outros títulos aí do Eduardo, os sites dele, as propostas, as palestras. Conversem com ele, que com certeza ele vai levar muita coisa boa aí para a empresa de vocês. Vai levar a humanização, né? Acima de tudo, né? Começa ali, né? Começa. Se a gente perder isso de vista, a gente não entendeu nada. Aí a máquina fica no nosso lugar. A gente não entendeu nada. Exatamente. Aí, o pessoal fala tanto, inteligência artificial, tá. Vai roubar seu trabalho? Vai, se você continuar sendo máquina. Né, se você continuar pensando como um robô, o robô vai tomar seu lugar. Né? E é isso. E esse nível, esse alcance, ainda bem, eu acredito que a máquina nunca vai alcançar. Né? O nível de sentimento, de sensibilidade, de conexão humana, esse é um algoritmo, gente, que é só nosso. É verdade. Tá? Não tem inteligência capaz de interpretar a dimensão, a profundidade, a multifacetação que existe nisso. É verdade. Por mais que não tem máquina que vai alcançar isso. É verdade. Que é por isso que a gente ainda não fomos dominados. Né? E eu acho que ainda está longe, viu? Por mais que hoje, vamos supor, a gente fala de inteligência artificial, ela funciona a partir da sua capacidade de fazer pergunta. Sim, isso aí. Faz qualquer pergunta porcaria, vai vir um resultado porcaria. Então, depende. E ela não é capaz de fazer um ser humano criar, motivar, ela não te traz motivação, nada. É só outro ser humano que vai conseguir te passar essa emoção, né? Mas é com isso, gente. Senão a gente vai começar outro podcast aqui. Vamos começar agora a parte 2. A trilogia. A trilogia adorei. Gente, quando eu for escrever um livro, vou te chamar para escrever o nome. Maravilhoso. Um grande beijo, gente. Até o próximo Pode Ser Humano. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.